Boa noite a todos. Hoje nós estamos na segunda aula, mais referente à terceira, né? Porque a semana passada a gente estendeu um pouco sobre o módulo Clínica Infantil, né? Do curso de Psicanálise Clínica. Nós avançamos o capítulo 1 e parte do capítulo 2, né? Na aula anterior. E eu vou retomar muito brevemente, né, onde nós paramos na aula passada, e vou começar o meu comentário com uma pergunta, tá, que nós recebemos do aluno. Nós temos a referência do aluno Santana, com uma pergunta, tá, que nós recebemos do aluno. Nós temos a referência do aluno Santana, com uma pergunta, tá, que nós recebemos do aluno. Se ele estava entendendo o conceito e a ideia que eu passei sobre a questão do brincar, né? Se ele estava entendendo o conceito e a ideia que eu passei sobre a questão do brincar, né? Se ele estava entendendo o conceito né? No momento em que os pais estão se separando. E é isso mesmo, né? Já que os pais estavam se separando, qual foi a forma dessa criança lidar com isso e, mais do que lidar, se expressar, né, por meio da brincadeira, aquilo que ela estava vivenciando. Então, Santana, acho que a explicação que eu tentei passar para vocês, você realmente captou, né, a ideia de que a criança vai reproduzir, através do brincar, aquilo que a aflige ou a incomoda, ou aquilo que marcou, né, de uma experiência dela. Espero que esteja respondida a sua pergunta, se não, por favor, se comunique com a gente. Então, no final, né, do item 2.2.2, que a gente estava trabalhando no final da aula passada, a diferença entre o conceito de infância e infantil. Então, se vocês lembram, o conceito de infância, para o senso comum, é a mesma coisa, né? São sinônimos, infância, infantil e criança. Para a psicanálise, não. Infância, infantil e criança. Para a psicanálise, não. Infância, infantil e criança. Para a psicanálise, não. Infância, infantil e... Tem uma série de desenvolvimentos e amadurecimentos acontecendo com aquele ser humano e que se limita numa faixa etária. Então, o tempo da infância é um tempo marcado pelo cronológico, né? Ele tem um tempo ali determinando, né? Quando ele começa, quando ele termina. Isso é o conceito para a psicanálise. Já o infantil é um conceito que não está marcado, né, pela cronologia, pelo tempo. Por quê? Porque o conceito do infantil é aquilo que permanece com o ser humano independente da sua faixa etária, independente da cronologia. Então, o conceito de infantil é algo que marca o inconsciente daquele sujeito e o acompanha, né? Podendo vir à tona, né, no seu inconsciente com o retorno do recalcado. Opa, o que é isso? É o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, nós avançamos, né, e paramos principalmente nessa parte, na última aula, né? A diferença entre infância e infantil para a psicanálise. Então, acho que para situá-los, vamos começar a aula de hoje a partir da página 48, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje a ligação, a relação, né, entre o inconsciente e o infantil. Para vocês não acharem estranho, a referência do tópico está na página 47, lá no finalzinho, que é o item 2.2.3. Então, hoje nós vamos avançar nessa relação, né, entre o inconsciente e o infantil.
Que aí talvez vocês entendam esse termo que eu usei do retorno do recalcado. E aí, gente, nós vamos trabalhar agora nessa parte do capítulo 2 com dois conceitos muito específicos, tá, de Lacan. Então, eu vou tentar detalhar bem, né, para que isso fique claro para vocês. Então, a minha intenção hoje é avançar da página 48 até a página 53, tá? Isso nós vamos cumprir, mas com muita cautela para que todos os conceitos fiquem claros. Se não tiver dúvida e tivermos tempo, a gente avança mais um pouco, tá? Então, hoje a ideia é caminharmos da página 48 até a página 53. Então, vamos lá. Neste capítulo, neste tópico, na verdade, do capítulo 2, o autor ele vai desenvolver um raciocínio para explicar a relação entre o inconsciente e o infantil. Só que logo nas primeiras páginas, ele vai fazer essa relação com um vocabulário com as ideias lacanianas, tá? Então, aqui, dessas primeiras páginas, na página 48, na página 49, esse autor já dá um salto, eu diria. Ele dá um salto considerável, né? Saindo de Freud, que é o que a gente estava mergulhando mais até então, e indo para conceitos lacanianos. Por conta disso, nós vamos detalhar esses conceitos. Por quê? Vamos lá. Na página 48, o autor ele vai trazer, já de início, essa ideia de quanto o inconsciente é singular e particular, né? E vamos pensar que esse inconsciente, por mais que ele seja único, né? Ele é singular, cada pessoa, né, vai ter, vamos dizer, o seu inconsciente. Por mais que seja único, o inconsciente ele é regido por leis. O funcionamento dele, as leis que o determinam, são universais. Então, eu quero que fique bem claro isso para vocês. Por mais que o inconsciente em si, aquilo que marca o inconsciente, aquilo que compõe o inconsciente, vai depender da história de cada sujeito. Mas a forma de funcionar, isso é universal. Espero que esteja claro para vocês, né? Mas eu vou aqui só situá-los de que o funcionamento do inconsciente, pensando em Freud, a gente vai ter quais são os funcionamentos do inconsciente? O funcionamento do inconsciente vai se dar pelo processo primário, assim como pelo processo secundário, né? Isso é uma descrição do Freud. E a composição do inconsciente, você tem a primeira tópica e a segunda tópica, né? A primeira tópica, consciente, inconsciente e pré-consciente. A segunda tópica, id, ego e superego, ou isso, supereu e eu, né? Então, do que eu estou falando? Essa regulamentação, essa regulação de leis que determinam o inconsciente, processo primário, processo secundário e aquilo que o compõe, né, primeira tópica e segunda tópica, isso é comum a todos, né? Mas as marcas desse inconsciente, aquilo que se recalca, isso vai ser particular. Então, o autor começa, né, o texto situando, né, o quanto esse inconsciente é único e particular. E aí, ele vai trazer um pouco mais no segundo parágrafo da página 48, o conceito de sintoma. Esse é um conceito em que talvez mereça, né, um parênteses bem longo,
mas talvez ele já seja um vocabulário mais familiar para vocês. Por quê? Porque o sintoma, a gente sempre está utilizando esse termo para se referir quando aquilo que está no inconsciente, ele vem à tona através do sintoma, né? Não só aquilo que está no inconsciente pode retornar por sonhos, xixes, atos falhos, lapsos, assim como o sintoma, né? Então, as formações do inconsciente, aquilo que retorna, pode retornar dessas formas, mas uma delas, em que a gente se refere muito, é o sintoma. Então, o que é o sintoma? Eu vou ler a definição na página 48, o final do primeiro parágrafo, em que o autor diz: o sintoma surge no inconsciente do esforço que o sujeito faz no sentido de encontrar a satisfação possível do desejo reprimido. Continuando a leitura, o sintoma, uma vez instalado, é aceito pelo sujeito no nível do consciente. Dessa forma, o sintoma pode ser compreendido como uma atividade do inconsciente que se caracteriza pelo fato de um significante ser representado por outro significante. Uma satisfação proibitiva é substituída por outra satisfação. Esta mais aceita pelo eu. Então, o que acontece? Vou ler mais um pouquinho no terceiro parágrafo, aí eu vou unir as ideias. Que o inconsciente é o depósito da verdade. Verdade que se remete ao desejo reprimido, que permanece assim, como forma de recalque que transcende o tempo e o espaço. Então, eu vou fazer o meu raciocínio de trás para frente, ou seja, estou pegando essa leitura da página 48, que, na verdade, o que significa o sintoma? Você tem aqui, como diz o autor, o inconsciente é um depósito da verdade, ou seja, algo que aconteceu com esse sujeito ficou marcado, né? Aquela experiência que ele vivenciou. Vamos lembrar, né, a aula passada em que eu disse, não é simplesmente a experiência vivida que é o que marca o sujeito, mas a interpretação que o sujeito faz daquela experiência que ele viveu, né? Por isso que quando você tem irmãos gêmeos ou você tem duas pessoas passando pela mesma experiência, cada uma tem uma reação, ou cada uma tem uma marca. Por quê? Cada pessoa lida com aquela situação de uma determinada forma. Então, continuando nosso raciocínio. Algo que o sujeito vivenciou e a interpretação, a forma como ele interiorizou isso e interpretou, marca o seu inconsciente. Vamos supor algo a respeito de uma ideia. Vamos pensar, uma criança, vamos até pegar o exemplo do nosso aluno, uma criança que está vivendo uma situação de separação, por exemplo, né, criando a hipótese em que ela vê uma cena desses pais brigando, né, e por acaso na briga um dos dois, vamos pensar, o pai, por exemplo, a figura masculina, a proíbe de brincar, né? Então, vamos pensar numa cena que o pai e a mãe estavam brigando na sala, com a televisão ligada, e essa criança ali brincando com as coisas dela, e o pai a proíbe de brincar e a manda para dentro do quarto dormir, né, no meio da briga. Uma experiência como essa pode ser, né, que essa criança entenda que diante da briga, né, diante de uma discussão, ela precisa se retirar, né, ela precisa se ausentar, ela não pode ficar ali. E aí
pode ser que em outras vivências, então essa pessoa vai crescendo e ela tem esse entendimento. Então é como se outras discussões, seja na sala de aula, seja no trabalho, é como se essa pessoa não conseguisse suportar ouvir as discussões, como se ela tivesse sempre que se retirar, sempre que está ausente, né? Só que isso acontece inconscientemente, né? É como se essa pessoa não conseguisse ter esse entendimento de que esse ato dela, esse comportamento dela, tem alguma origem ou está pautado em algo que ela mesma interpretou, né? Então, isso vem à tona, isso retorna, né, como um sintoma. É claro que eu dei um exemplo simples, né, baseado em hipóteses. Claro que os sintomas, gente, eles podem ser no corpo, né? Então, às vezes, o ser humano adoece ou tem, enfim, alguma aflição, estão pensando em ansiedade, pensando em depressão, ou mesmo algo físico, né? Alguma doença, baseado em alguma experiência, né, que marcou esse inconsciente, e quando volta, né, isso volta aquilo que foi recalcado, então eu vou usar o termo, né, aquilo que ficou lá guardado no inconsciente, sem acesso para o sujeito, isso retorna por meio de um sintoma, por exemplo. Então, isso é o que o autor vai discorrer aqui, tá? Na página 48. Até que ele vai, na página 49, introduzir o conceito do estágio do espelho. Pois é, o estágio do espelho é um conceito lacaniano, né? Na qual o Lacan vai trabalhar com esse conceito, principalmente para apoiá-lo, embasar o conceito do imaginário, né? O Lacan trabalha com 3 registros, o simbólico, o real e o imaginário. E neste momento eu não vou entrar nos 3 registros, porque o que nos interessa é a função do eu, né? E a ligação desse estágio do espelho com o infantil. Por quê? O estágio do espelho, gente, é um conceito que o Lacan vai apresentar no texto O Estágio do Espelho como formador da função do eu, como nos é revelada na experiência psicanalítica. Esse é o título do texto, que ele publicou em 1949, tá? E esse conceito vai, sim, contribuir muito para o entendimento desse sujeito que está se desenvolvendo. Então, o que consiste esse conceito? O Lacan vai pensar nesse sujeito lá, né, na sua infância, então eu estou usando o termo infância, lá quando bebê, né, quando ele realmente está aí nos seus primeiros anos de vida, nos seus primeiros meses de vida, né, muito bebê. E aí o que o Lacan vai desenvolver? A ideia de que quando esse bebê, muito pequeno, né, então ele vem ao mundo, ele tem ali uma mãe, né, o tempo todo à disposição dele, né, dando-lhe de mamar, cuidando, dando-lhe banho. E o que acontece? O Lacan vai postular que esse bebê, quando nasce, é como se ele tivesse uma imagem de si despedaçada. O que isso quer dizer? É como se o bebê não conseguisse se enxergar como como único, como com contorno. É como se ele tivesse, como se ele se sentisse em vários pedaços, né? Então, por isso da palavra despedaçado, como se ele tivesse
várias separações, né? Ele não conseguisse sentir o corpo, perna, braço, não só o físico, mas né, no seu desenvolvimento, o físico e o seu interior, como se tudo tivesse separado. O que o Lacan vai acreditar é que a partir dessa sensação de despedaçamento, esse bebê ele vai conseguir criar essa unidade de si a partir do outro materno, a partir dessa pessoa que vem fazer a função materna, fazer a função da mãe. Por isso o estágio do espelho. É como se essa mãe funcionasse como uma imagem, como um espelho para esse bebê, né? Não ela enquanto pessoa, mas ela enquanto cuidados, né? Então essa mãe que supre, na verdade, todas as necessidades do bebê, volto a dizer, né? O cuidado, a amamentação, a alimentação, até o situar para o bebê, né? Esse é fulano, esse é ciclano, né? Ou até tentar interpretar o que esse bebê está dizendo. Ou seja, essa mãe, ela vai nomeando, né, aquilo que o bebê, ou que ela acha que o bebê sente, tem. Então, essa mãe ali presente, ou essa pessoa exercendo a função materna, ela vai possibilitando que essa sensação de despedaçamento seja substituída, sim, pela sensação do né? Como se esse bebê se sentisse como se unisse esses pedaços que estavam separados. É como se, de uma certa forma, essa nomeação e todos os significados e os gestos que a mãe vai nomeando, né, da criança, seja seu choro, né, seja suas necessidades, é como se ela transmitisse uma imagem para a criança e fosse dando contorno. Claro que, de uma certa forma, tem-se aí, no estágio do espelho, um processo de identificação, né? Mas o que tá posto aí, o que eu acho que é a ideia principal que o Lacan queria, eu acho que postular aí nesse conceito, é que existe uma relação especular de espelho, né? Ou seja, os limites entre o corpo de um e o corpo do outro se desfazem. É como se quase que unisse aí. Bem, de uma certa forma, vai ter uma fusão, vai ter uma confusão, né, entre o corpo de um e o corpo de outro. Então, vamos lá, eu estou avançando aí no conceito. Antes, a gente tinha um bebê com a sensação de corpo despedaçado, que com a imagem da mãe, com os comportamentos da mãe, ele começa a se sentir como um. Mas pensem que é um espelho. Então, é como se esse bebê tivesse se enxergando nesse espelho. Então, ele e a mãe, para o bebê, começam a se formar como um. Né? Então, assim, mais uma vez, essa mãe, não só com a sua imagem, mas com a nomeação, com aquilo que ela vai dando o significado, ela vai conseguindo dar contorno para esse bebê. Né? E aí começa uma confusão. Né? O bebê acha que ele e a mãe são uma pessoa só. Então, o estágio do espelho é como se o bebê saísse desse estágio de despedaçamento e se transformasse em um. Eu vou ler na página 49 a definição que o autor dá, e aí eu vou estar no último parágrafo, tá?
ele diz: o estágio do espelho expressa as transformações produzidas sobre o que o sujeito, vamos ler de novo. O estágio do espelho expressa as transformações produzidas sobre o sujeito quando ele se reconhece numa primeira imagem. Trata-se de uma primeira identificação, uma identificação especular do sujeito narcisista, ou seja, que ele projeta sobre ele mesmo. Uma identificação que Lacan toma como sendo um caso particular da função da imago. Então é isso, é como se tivesse ali uma projeção dele, e o bebê acaba se identificando com aquilo que ele vê. Tá? Aqui tem o termo narcisista, e eu estou frisando bem uma identificação especular. Por que narcisista? Narcísio foi aquele que olhou no lago, né? E vendo o seu reflexo, Narciso se apaixonou por si mesmo, né? Então, é aquela pessoa que se debruçou sobre o lago, né? E ele não sabia que era um reflexo da sua própria imagem, se apaixonou por aquele que ele estava vendo, que é um pouco isso, né? Então, o que é que, de uma certa forma, o estágio do espelho vai nos possibilitar a caminhar aí com esse conceito do infantil. É aí que a criança vai passar, né, de uma fase totalmente dependente do outro. Então, aquela mãe que lhe dá de alimentação, de cuidados, cuida. Ou seja, aquele bebê que depende desse outro, dessa mãe, ele passa, através da unificação do próprio corpo, ele tem a ilusão de domínio. Ele é como se ele criasse uma ilusão de um ideal de eu, ou seja, um ideal de quem ele vai ser, né? E aí é como se esse bebê, esse eu, se formasse através da imagem do outro, a imagem da mãe, né? Então, assim, caminhando ainda com vocês a página 50, o autor vai deixar isso bem claro, né? Eu vou ler também o último parágrafo da página 50, no qual ele diz: o estágio do espelho situa-se no processo de transição do eu ideal, em que o sujeito está voltado para si, solitário, para o eu de forma gregária, da determinação social. O estágio do espelho é um drama que marcará de forma decisiva o desenvolvimento mental do sujeito. Ele reflete, enquanto permanência, uma identificação que tem origem na primeira infância, a importância dos complexos familiares na formação do indivíduo. Pois bem, esse parágrafo acho que é importantíssimo, vamos partes por partes aí. O que ele está dizendo nessa primeira afirmação? Na verdade, o estágio do espelho, ele situa uma saída, uma transição do eu para o outro, né? É quando o bebê ali, né, todo despedaçado, ele, a partir da imagem do outro, ele consegue unificar o próprio corpo e reconsiderar o outro, então, né? E a segunda afirmação, que eu acho que é a mais importante, que aí tem a ver com o nosso conceito da aula, em que ele diz: o estágio do espelho é um drama que marcará de forma decisiva o desenvolvimento mental do sujeito. Ou seja, tem algo nesse estágio, tem algo no qual o bebê ali, né, se vendo através da imagem do outro, vai determinar ideias
ideais vai determinar, de uma certa forma, o desenvolvimento mental, o psiquismo desse sujeito. Por isso que ele continua dizendo que vai refletir, portanto, enquanto permanência, uma identificação que tem origem na primeira infância, que é isso que a gente está dizendo. Ele reflete, portanto, a importância dos complexos familiares na formação dos indivíduos. Ou seja, se você tem um outro ali como imagem do seu espelho, que é o que vai, de uma certa forma, te determinar, você tem ali as questões familiares, né? Por isso que ele usa o termo complexos familiares, influenciando a formação do indivíduo. Bom, eu não sei se está muito claro, mas eu me faria a pergunta agora, né? Então, tudo isso que eu estou dizendo significa que Lacan pensava que o sujeito é determinado pelo meio? Isso me faz lembrar Vygotsky, né? E Piaget. Ali, não que eles, os dois pensaram isso, mas tinha ali uma diferença. O quanto é a personalidade da pessoa, o quanto é dele, o quanto é do meio, ambiente. Ou seja, o estágio do espelho, acho que fica a pergunta, afinal, o que é que está determinando a formação desse psiquismo? Eu diria as duas coisas. Tem algo que é, mais uma vez, a interpretação que o sujeito dá naquilo que ele vivencia. Né? Foi até o que eu expus no início da aula. Mas outra coisa é a formação desse psiquismo, a formação desse inconsciente, tem sim o outro como imagem. E como eu disse, lembra que tem a confusão e a fusão desse eu e do outro? Sim, esse algo que é do outro, essa ideia, pode ser sim incorporada por esse sujeito. Então, o estágio do espelho, ele entra aqui na nossa matéria justamente para exemplificar o quanto aquilo que, seja na primeira infância, que é o termo que o autor usa, ou seja lá enquanto bebê, né, muito pequeno, que está crescendo, que está se desenvolvendo, mas que vai ter marcas nesse inconsciente, ou seja, vai ter algo do infantil nesse inconsciente. Por quê? Porque na sua formação houve aí influência de um outro, né, que não a própria experiência do bebê. De um outro que serviu como imagem, de um outro que o cuidou, que o acolheu, de um outro que nomeou, que deu significado, né, àquilo que ele estava experienciando e que pode ter determinado, né, algo daquele psiquismo. Outra pergunta que vocês podem levantar é, bom, então, Carol, o que você está me dizendo é que é culpa da mãe, né? Aquilo que a mãe acha, aquilo que a mãe pensa, aquilo que a mãe vivencia, passa para a criança. Então, algum problema, já que essa mãe pode estar na imagem, né, como espelho, a mãe é que transfere, né, os complexos familiares. É claro que eu usei o termo mãe algumas vezes do meu discurso, mas o que acontece? Para a psicanálise, não é a mãe ou o pai os culpados ou aqueles que exercem influência. Você vai ter a função materna e a função paterna. Independente de quem ocupe essas funções, pode ser que, né, algum pai, algum responsável, alguém da figura masculina, exerça os cuidados sobre essa criança num determinado momento, né? Mesmo que seja
esporádico, né? Então, o que importa, no entanto que eu usei o termo outro materno, porque é o outro que está fazendo essa função materna, que pode ser a mãe ou não, tá? Então, o estágio do espelho não vem aqui culpabilizar as mães e nem dizer que o meio determina o sujeito, né? Mas sim que o eu do sujeito, no entanto que eu disse, eu acho que até tem aqui na página 49 do material de vocês, que o estágio do espelho, ele é muito importante, sim, para definir, vamos dizer, para a formação do eu. Porque é isso. É através da imagem do outro que tem-se a unificação, né, desse corpo despedaçado e que, de uma certa forma, vai ter essa mistura, essa fusão e essa confusão entre o eu e o outro. Então, de uma certa forma, né, o limite entre o eu e o outro se confundem. E isso, essa fusão, pode sim fazer marcas no desenvolvimento do psiquismo, tá? Deste bebê. Bom, caminhando mais um pouco, ainda em relação a esse conceito, o Lacan vai trazer a ideia, na página 51, com relação às identificações, né? Que nas identificações se situa o processo da normalização libidinal, né? Esse termo vocês podem visualizar logo aí na página 51, abaixo de uma citação, né, do Lacan. O que ele quer dizer com isso? Que na normalização libidinal, ou seja, é a forma como o sujeito inscreve seu desejo na relação com o outro. Ainda na página 51, ele traz essa definição, né? Estou no terceiro parágrafo, né? Vamos lá, a leitura. A normalização libidinal expressa o modo como o sujeito inscreve o seu desejo na relação com o outro. Relação esta fundamental para a definição da função do eu, pois o outro da relação é, nesse caso, elemento formalizador do sujeito do inconsciente. Pois é, imagino que vocês estejam estranhando um pouco o vocabulário, porque, como eu disse, o autor usou bastante termos lacanianos nesse item. Mas vamos com calma. O que eu quero primeiro trabalhar com vocês? Quando eu leio essa definição, a normalização libidinal expressa o modo como o sujeito inscreve o seu desejo na relação com o outro. Bom, inscrição, né, é a forma como a pessoa marca, né, como ela deixa ali expresso, explícito, né, o seu desejo na relação com o outro. O que é o conceito de desejo para a psicanálise? Ele até continua um pouco esse raciocínio, né? O que é? Né? O autor vai fazer essa distinção, tá? Na página 51, e vai trazer até a distinção entre necessidade e demanda. Bom, mas vamos primeiro, antes de se voltar aqui para o material, vamos definir o conceito de desejo. Gente, é um parênteses, né? Porque, na verdade, o conceito de desejo, para aqueles que se interessem, eu acho que pode aí se debruçar, né, em leituras, tá, freudianas ou do psicanalista que lhe interessar. E esse conceito eu até diria que ele é possível de sempre repetir, né, e até daria um módulo, diria.
Mas, muito brevemente, eu vou passar a ideia de que é o conceito. Ele é até um termo enigmático, vamos dizer assim, né? O desejo, até para Freud, né? O desejo que o Freud nomeia, ele é enigmático e ele vai se diferenciar do conceito de necessidade. Por quê? Porque quando para a psicanálise você pensa em necessidade, né? O que é a necessidade de um ser humano, você pensa que essa necessidade ela pode se satisfazer num objeto determinado. Ou seja, a necessidade ela é algo da ordem física, é algo da ordem biológica. E ela é reduzida ao encontro com o objeto real. Ou seja, fome é uma necessidade que o ser humano tem. E quando ela é satisfeita? A necessidade é satisfeita quando esse ser humano se depara e se encontra com uma comida, né? Comendo, se alimentando, elimina-se a necessidade ali, naquele momento da fome, né? Mas o desejo é bem diferente, porque para a psicanálise, a relação do desejo não é com o objeto real, em que você vai, adquire ele e tem aquela necessidade ou aquela sensação satisfeita. Não. O desejo de... É interessante que me fez lembrar agora o termo, às vezes, que se utiliza para as grávidas, né? O desejo... a grávida fala, estou com desejo de algo. Apesar dela usar a palavra desejo, para a psicanálise, isso pode ser satisfeito com o objeto real, então isso é uma necessidade. Por quê? Porque o desejo para a psicanálise tem uma relação com o objeto simbólico, não um objeto real, né, em que você vai lá e palpa, concreto, que você consegue. Não. O desejo, ele aponta para algo impossível de ser satisfeito. Por quê? Porque, vamos lá, o Freud, ele vai trazer o conceito de desejo como ligado a um objeto simbólico e até algo de ser, como se fosse impossível de ser satisfeito, porque ele vai voltar, na verdade, também para este bebê e para explicar através da primeira experiência da primeira mamada. Ou seja, tem-se lá o bebê, né, que acabou de nascer e ele experiencia, ele tem fome, né, ele chora. E aí o que essa mãe faz? Essa mãe dá-lhe de mamar. E essa experiência, né, da primeira mamada é como se ela possibilitasse esse bebê uma satisfação tão plena, né, tão completa, né, que marca. Então, ali, esse bebê com fome, né, num lugar desconhecido, ele chora, essa mãe lhe dá de mamar, e aí ele se sente muito satisfeito. É como se, além dessa satisfação completa, ela agregasse a sensação de conforto, de alívio, né? Até de um certo cuidado, de um certo holding, né? de um segurar ali que a mãe faz na hora da amamentação. Então, essa satisfação plena, ela está ali, marcada para esse bebê. E aí o que vai acontecer? Esse bebê vai chorar de novo, de fome, certo? Ele tem uma necessidade. Só que, quando ele mama novamente, quando ele tem essa experiência novamente,
ele não sente aquela mesma satisfação que ele sentiu na primeira mamada. Ou seja, ele tem uma satisfação, tá? Tem algo ali que o satisfaz. Até mata a fome. Mas, tirando a parte da necessidade, tem algo que se perde daquela primeira experiência. E esse algo que se perde o faz querer vivenciar novamente uma outra experiência para ver se ele resgata, se ele consegue sentir aquela primeira satisfação. Só que o que acontece? A satisfação não é a mesma, não é tão plena, não é tão completa. Ela existe, mas não é igual à primeira. Então, instala-se no sujeito um movimento de buscar, né, através de outras mamadas, de outras experiências da amamentação, encontrar aquela satisfação que ele teve lá na primeira mamada. E esse movimento que se instala e que se repete, né, a cada amamentação, é o que o Freud vai dizer que surge aí o desejo. Então, esse movimento repetitivo de buscar essa satisfação, aquela primeira que ele experienciou, é aqui, né, nesse movimento de repetir em outras experiências a busca por aquela primeira satisfação. Isso que o impulsiona, que o faz buscar e querer vivenciar, é o que o Freud vai chamar de desejo. Ou seja, instala-se ali, né, naquele sujeito, o desejo de buscar um objeto que, na verdade, é um objeto simbólico. É claro que a gente pode pensar que o primeiro objeto de amor do bebê, neste caso, é o seio materno. Mas esse objeto, mesmo ele voltando, né, no seio, ele não encontra a mesma satisfação. Então, surge ali um desejo nesse sujeito que nunca vai ser satisfeito. Satisfeito daquela forma inicial. Então, vamos deixar claro. Tem-se uma satisfação? Tem, mas não igual à primeira. E aí, esse movimento desse desejo, a gente pode fazer um paralelo quando esse ser humano cresce, né? O que acontece? Você tem, às vezes, uma pessoa que quer muito uma moto ou um carro. Ele não quer, mas ele faz de tudo. Ele trabalha o ano inteiro ou vários meses e quer porque quer aquela moto, aquele carro, como se aquilo fosse preenchê-lo, né? E luta, e vai, pesquisa, e aí vê o melhor preço, negocia até que ele consegue comprar. Nossa, comprou. Aí ele fica uma semana, 5 dias, e mostra para todo mundo, e faz o xodó, e chega um momento em que esse ser humano não se satisfaz mais com aquele objeto. É como se perdesse a graça, assim, né? É como se ou ele desejasse outro, é como se surgisse um novo celular, um novo carro, uma nova moto, uma nova viagem, enfim. Então, aquela moto que ele comprou, já vai ser estacionada no sol, se tem uma raladinha, deixa lá, nem conserta. E é como se ele realmente perdesse a graça. E aí ele começasse a buscar em outro objeto, em outra coisa, uma motivação, né, para o seu trabalho, vamos dizer assim. Mas surge um desejo por um novo objeto, que ilusoriamente ele acredita que vai preenchê-lo.
que vai satisfazê-lo como a primeira mamada. E aí instala-se o mesmo movimento, né? Ele vai, ele luta, ele compra, ele consegue, ele adquire e passa-se alguns dias, perde-se a graça, porque uma nova oferta surge ou porque ele se interessa por uma outra cor, um outro modelo, e fica essa eterna repetição, né, de movimentos, de buscar experiências no qual o sujeito busca eternamente aquela satisfação que um dia ele vivenciou. Mas aí é que está o entendimento do Freud de que algo da primeira experiência para a segunda e para as experiências posteriores, algo se perdeu. Por isso que ela nunca vai ser igual. Isso que algo que se perde, o Freud vai chamar de Dasding, D-A-S-D-I-N-G, Dasding. Então, tem algo que se perdeu. Tá? Algo se perde. Da primeira experiência para a segunda, não tem como ser igual. É algo, gente, não é o mesmo horário, não é o mesmo momento, não é a mesma situação. Algo se perde, tem algo de diferente. Então, não tem como obter a mesma satisfação. E aí, o que o Freud vai postular, então, que esse objeto que o ser humano busca eternamente é um objeto perdido. É um objeto perdido. Por quê? Por mais que você ache que vai ser a próxima mamada, vai ser o próximo carro, vai ser o próximo tênis, que vai ser a próxima casa, que vai... né? O ser humano sempre inventa um próximo. Ele nunca está satisfeito. Por quê? Porque esse objeto é um objeto perdido. Então, tem-se a ilusão de uma satisfação, de um preenchimento. Mas quando o ser humano percebe que esse preenchimento não é total, ele tem-se o desejo por um outro objeto. E por que eu citei, e até li aqui, tem no material de vocês, eu citei que o objeto da necessidade é um objeto real. E por que o objeto do desejo é um objeto simbólico? Porque é isso, ele é um objeto perdido. Por quê? Porque se o carro preenchesse, satisfizesse, ele seria um objeto real. Porque no fundo, o ser humano ele não está buscando aquele carro. Ele está buscando, num objeto externo, a possibilidade de preencher aquela satisfação, mas que é inconsciente. Então, o movimento desse desejo, que é um desejo inconsciente também, é de buscar em objetos, mesmo que externos, né, a expectativa de encontrar nesses objetos a possibilidade de preencher. Né? Mas não preenche. Por quê? Porque é um objeto que se perdeu, é um objeto perdido, é um objeto simbólico, ele não é real, senão seria necessidade. E aí o que acontece? O que você tem de consequência nisso? Você tem a ideia de que instala-se aí nesse sujeito uma falta. Sempre vai lhe faltar algo. Então lembra que desse algo que se perdeu, algo que se perdeu ficou ali, como uma falta. E aí é o que a gente vai entender na psicanálise como a falta constitutiva do sujeito. Ou algo sempre vai lhe faltar. E o desejo é isso. O desejo é uma eterna busca de um objeto perdido para preencher uma falta que sempre vai existir, porque o objeto é perdido. E aí, a satisfação, ela até pode ser substituída por esses outros objetos. Mas aquela primeira experiência de satisfação da primeira mamada, ela sempre vai ser impossível. Então, aquele prazer vivenciado na primeira mamada,
sempre vai ser impossível. Pois bem, de uma certa forma, esse tentar repetir, né, e procurar em outras experiências a satisfação é onde surge o desejo. Mas um desejo que jamais poderá ser totalmente satisfeito, né? E de uma certa forma, essa primeira experiência de satisfação, ela vai deixar marcas também no psiquismo, né? E que vai impulsionar o sujeito a sempre buscar experiências que proporcione satisfação. Mas, ao longo da vida, ele vai encontrar objetos, ele vai tentar encontrar objetos que o possibilite o reencontro, né, daquela satisfação. Só que ela nunca vai ser obtida. Bom, de uma certa forma, é desse mecanismo, né, dessa primeira experiência de satisfação, que surge o conceito de desejo e que vai ter marcas no inconsciente. Então, o que a gente vai ter é, mais uma vez, algo lá do período da infância, marcando aquele psiquismo. E aí você também pode pensar que marcas é essa que fica, né, nesse inconsciente, em recuperar, né, essa satisfação que ele nunca vai encontrar. Bom, voltando para a nossa apostila. Tudo isso foi um imenso esforço para, vamos dizer assim, resumir, tá, o conceito de desejo. Repito, para os alunos que tiverem interesse, pesquisem, vão atrás. Mas se eu me estender muito, eu não consigo terminar a proposta, né, do material de vocês. Então, tudo isso para explicar para vocês de onde surge, né, esse movimento do desejo. O desejo que não vai ser satisfeito, né? Bom, vamos então caminhar aqui. Vou voltar na leitura que me impulsionou toda essa explicação, na página 51, em que o autor vai dizer: a normalização libidinal expressa o modo como o sujeito escreve o seu desejo na relação com o outro. Relação esta fundamental para a definição da função do eu, pois o outro da relação é, neste caso, elemento formalizador do sujeito do inconsciente. Ou seja, essa busca incessante, né, por um objeto que o satisfaça, vai sim determinar a forma que o sujeito vai se relacionar com o outro. O outro aqui, gente, é o outro ao redor. O outro pessoa, o outro sociedade, o outro cultura, né, o outro ambiente, né? Então, vai depender da forma como o sujeito vai lidar, de uma certa forma, com esse desejo. Isso terá influências na sua relação na sociedade, né? Então, e aí, né, o que o autor vai concluir, que essa relação com esse outro, ela é tão fundamental para definir o eu, como também fundamental para formar o inconsciente do sujeito. Então, mais uma vez, a gente começa a voltar, seja no conceito do estágio do espelho, seja no conceito de desejo, você começa a ter links aí de que ocorrem situações na primeira infância, né, que vão marcar esse psiquismo. E além de marcar esse psiquismo,
ele vai percorrer, né, com esse sujeito durante toda a sua vida, né? De uma certa forma, eu vou continuar avançando e vou acompanhar o autor, que vai concluir a relação, né, do infantil, né, com acho que o estágio do espelho e essa questão do desejo. Então, caminhando mais um pouco para a página 52, o que a gente tem? Eu vou ler, tem duas citações, ou seja, os parágrafos recuados, né? Eu vou ler o segundo, tá? A necessidade visa um objeto específico e satisfaz-se com ele. Bom, isso eu acho que ficou claro. A demanda é formada e dirigida a outrem, embora incida ainda sobre um objeto. Este não é essencial para ela, pois a demanda articulada é, no fundo, demanda de amor. O que o autor está querendo dizer com isso? Que, de uma certa forma, voltando ao raciocínio da página 51, quando ele diz vai depender o desejo, a forma como o sujeito inscreve o seu desejo vai determinar a relação com o outro. E aí o que pode acontecer? Pode ser que o sujeito se coloque na relação com o outro como demandante, ou seja, ele quer encontrar algo, né, ou alguém ou alguma situação que o satisfaça, que o diga a posição que ele ocupa para o outro. E aí é o que ele vai chamar de demanda, né? Que a demanda é formada e dirigida para outra pessoa. Ele usa a palavra outrem, né? Então, eu espero do outro, né, algo que me complete, que me preencha, né? E aí ele vai concluir que, embora a demanda incida sobre um objeto, este não é essencial para ela, ou seja, um objeto no sentido, por mais que a demanda possa estar direcionada a um objeto, por mais que um objeto externo, como o carro, a casa, o celular, ele possa ser preenchedor, pode ser um objeto elegido aí pelo desejo, a demanda ela não necessariamente precisa de um objeto, pode ser uma pessoa, né? Uma pessoa que, no fundo seja eleita aí para dizer para esse sujeito o quanto ele é amado, né? O quanto ele é querido. Por isso que o autor conclui dizendo que a demanda é sempre demanda de amor. Tá? Continuando, a próxima citação, ele diz então que o desejo nasce da defasagem entre a necessidade e a demanda. É irredutível à necessidade porque não é, no seu fundamento, relação com o objeto real, independente do sujeito, mas com a fantasia. É irredutível à demanda na medida em que procura impor-se sem levar em conta a linguagem e o inconsciente do outro, e exige absolutamente ser reconhecido por ele. Continuando a leitura, o infantil está relacionado com o modo como a repressão ou o recalque do desejo se realizou. Pois bem, eu acho que essa frase é talvez a frase que conclui e vai, de uma certa forma, fechar, situar tudo que a gente falou até então. Vou ler de novo. O infantil está relacionado com o modo como a repressão ou o recalque do desejo se realizou. Por quê? Porque, gente, de uma certa forma, vamos lá. Estágio do espelho, né? Esse ser humano está crescendo, né? Ele nasceu,
Fiz alguma coisa aqui na mesa, mas ela está inteira. Então, esse ser humano nasceu e foi vivenciando, a partir da experiência com o outro, a possibilidade de sair da sensação de despedaçamento e unir esses diferentes pedaços, né, através da imagem com o outro. Então, você tem aí um outro materno, alguém exercendo uma função, possibilitando significar e nomear situações e experiências para esse bebê. Pois bem, isso vai, de uma certa forma, possibilitar que esse bebê construa o seu eu, ou seja, ele começa a ter uma ideia uniforme de si. Quem ele é, o que acontece, quando ele chora é porque ele está bravo, quando ele sorri é porque ele é fofo, ou quando ele faz birra é porque ele é teimoso, enfim, esse espelho vai possibilitando ele situar, né, o eu dele, quem ele é, como ele vai ser, e mais que isso, passa-lhe a imagem dos complexos familiares também. Apresenta-lhe o pai, como esse pai é, como essa mãe é, como esse avô é, como esse irmão é. Ou seja, esse bebê vai criando um ideal ali, a formação de um ideal de como ele vai ser. Pois bem, neste momento, né, você também tem, ocorrendo na primeira infância, a primeira mamada. A primeira mamada que vai instalar um movimento desse sujeito em buscar eternamente algo que o satisfaça, assim como ele sentiu uma satisfação na primeira mamada, né? Tem-se aí o surgimento do desejo, né, daquele sujeito. E aí, o que esse autor vai concluir? Desses dois momentos em que esse eu se forma a partir da imagem do outro, em que dá para a gente avançar e trazer a ideia de que, bom, se eu me formo, se esse eu se forma a partir da imagem do outro e que você tem uma confusão entre eu e o outro, dá-se para pensar na ideia de que o desejo do sujeito é o desejo do outro. Ou seja, aquilo que pode satisfazer esse sujeito, aquilo que ele busca eternamente satisfazê-lo, é o que satisfaz o outro. Acompanharam o meu raciocínio? Vou voltar. Se você tem, então, lá no estágio do espelho, o bebê tendo a imagem da mãe refletida e a imagem do outro materno refletida, alguém que ocupa essa função. Então, se essa pessoa lhe diz como é o que você sente, quando você chora é porque você é isso, quando não é porque você é aquilo, vai lhe dando nomes, significados, tem-se a unificação do corpo do bebê e esse bebê, então, confunde entre ele e esse outro. Tem-se uma fusão e uma confusão. Unindo com o conceito de desejo, que a gente viu, pode-se perguntar, e na verdade Lacan vai afirmar, que o desejo é desejo do outro. Então, o desejo do sujeito é, na verdade, o desejo do outro, é o desejo daquele que lhe diz, que significa, que nomeia quem você é, o que você faz. Assim como, vamos pensar que uma família pode determinar para uma criança, esse vai ser advogado. E, em algumas das situações,
essa criança, quando crescer, pode sim se tornar um advogado. Então, é como se o desejo, na verdade, é desejo de desejo. É como se esse outro, que é minha imagem, que vamos pensar numa imagem não só da mãe, né, mas uma imagem da sociedade, esse outro que me diz, bom, o carro da moda é o X, da cor X, do modelo Y. O sujeito diz, eu quero. Né? É como se aquilo que ele buscasse preencher é o que, na verdade, o outro diz que vai preencher. Então, o outro que determina, né? Então, é um movimento de, na verdade, buscar atender a sua satisfação, naquela primeira satisfação, pensando no que o outro te diz, no que o outro deseja. Por isso que o Lacan vai pensar no desejo é desejo do outro. Então, aquilo que o ser humano caminha é sempre mediado e sempre influenciado pelo desejo do outro. Seja o outro da função materna, seja o outro da cultura, seja o outro da religião, seja o outro do sistema educacional. Né? Então, o desejo dessa pessoa está sempre submetido às leis. E aí, voltando à frase na página 52, o que o autor vai nos dizer? Que o infantil está relacionado, na verdade, ao modo como esse desejo é recalcado. Ou seja, ele até usa na página 52 o termo repressão ou recalque. Por quê? Porque realmente houve duas traduções, né? Uma tradução optou-se pela repressão e outra pelo recalque. Mas, na verdade, vamos trabalhar... Freud vai utilizar esses termos em diferentes momentos, tá? Ele usa repressão para algumas situações e recalque para outras, mas nesse contexto, o que quer dizer? Aquilo que fica lá, recalcado, aquilo que fica lá guardado no inconsciente. Né? Aquilo que está lá e o sujeito não tem consciência, não tem acesso, tem a ver com o infantil. Bom, no mesmo parágrafo, ele continua o raciocínio e diz: o recalque está na base do sintoma. O sintoma é o efeito gerado pelo recalque. Lembra que no início da aula eu também falei sobre o sintoma? Ou seja, o sintoma é o retorno do recalcado. E esse sintoma que representa o retorno do recalcado, que o que foi recalcado é, de uma certa forma, esse desejo, então, se esse desejo, a forma como ele foi recalcado, tem-se ali o infantil, podemos concluir que o sintoma, ou seja, aquilo que a pessoa exterioriza como sintomático, está relacionado com o infantil. Bom, de uma certa forma, gente, eu acho que essa era a ideia principal, né, desse item. Eu imagino que não tenha sido uma aula com um vocabulário muito familiar para vocês, mas espero que vá se tornando familiar. Como eu disse, esse item, o autor, ele optou sim por um vocabulário bem lacaniano,
E eu acho que seria impossível, né, eu passar tudo isso, chegar simplesmente a essa conclusão agora no final da aula, sem explicitar o estágio do espelho e o conceito de desejo. Então, assim, eu sei que eu me estendi, né, para dar um tópico do capítulo, mas eu considero a importância desses conceitos, né, e o quanto isso vai voltar mais para frente, né, então não tinha como eu pular, vamos dizer assim, e desconsiderar. Até porque é isso, né, a relação que o autor vai fazer está aí, né, o quanto essa forma como esse desejo foi recalcado, esse desejo, que é desejo do outro, né, e que é um desejo impossível de ser satisfeito, como ele volta no sintoma. E aí está a conclusão, né, desse tópico, que o infantil, na verdade, está também no sintoma, ou seja, no retorno do recalcado. Aquilo como a forma como a pessoa se expressa, ela traz, ela carrega aquela marca que ficou. Ou seja, o conceito do infantil, ele, como eu já disse algumas vezes na aula, ele vai permanecer com o sujeito, porque ele foi recalcado, né? E quando ele volta para o consciente, ele volta através de um sintoma, mas que o sujeito não tem consciência. Bom, eu acho que caminhamos aí, de uma certa forma, tudo que iríamos abordar nesse item. Então, na próxima aula, a gente volta para Freud, tá? Eu realmente espero que algo tenha ficado dessa aula, por mais que os vocabulários tenham sido aí não muitos familiares, mas se alguma dúvida, né, tenha se instalado, por favor, nos encaminhe as perguntas. Se necessário, eu vou voltando um pouco a esses conceitos, mas caminharemos então na próxima aula para finalizar o capítulo 2 e avançarmos um pouco no capítulo 3. Muito obrigada, né? Uma boa noite a todos. Pelo que eu saiba, não temos nenhuma pergunta até então, então aguardamos os efeitos dessa aula na próxima semana. Uma boa noite.